Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Hoje eu vou falar sobre as 15 promessas de Nossa Senhora. Talvez você que já é do meu canal, nós sempre falamos na nossa liturgia das horas laudes sobre as 15 promessas de Nossa Senhora. Mas para você que está entrando no nosso canal primeira vez, você que veio nos visitar nossa página inicial, inclusive, peço que você se inscreva e toque no sino das notificações, que esse é um canal que vai te iluminar, que vai te dar muitas instruções sobre o segredo do rosário e muitas outras orações da nossa liturgia também, que você vai participar conosco, inclusive do Evangelho, reflexão e outros textos também que você vai passar a conhecer na sua vida. As 15 promessas de Nossa Senhora foram reveladas nas aparições de Nossa Senhora a Santa Alano de la Roche. Essas 15 promessas trata-se apenas dessas aparições, mas existem outras e outras promessas de Nossa Senhora em outras aparições. Portanto, vale a pena a gente entender que a oração do Rosário é muito riquíssima. Ela nos fortalece no espírito, ela nos dá a sede da palavra de Deus, de ler o Evangelho, de participar dos sacramentos da igreja, da confissão, da Eucaristia. Então, vale muito a pena nós sabermos dessas promessas, porque trata-se de promessas que Nossa Senhora fez e que são benefícios que ela conseguiu junto à Santíssima Trindade. Porque, na verdade, o Rosário é um benefício que Deus deu à humanidade e que colocou Maria nessas aparições para nos passar essa riquíssima devoção que devemos ter à oração do Rosário. Veja bem, para você que ainda não é devoto de Nossa Senhora e nem nunca experimentou a oração do Rosário, vamos dizer assim, vai passar por uma luta espiritual para conseguir fazer a oração do Rosário completo. No nosso canal, nós temos rosários completos para você rezar, começar fazendo essa atividade no seu amanhecer, no anoitecer, quando dormir, quando descansar, na sua sesta, no seu trabalho com fone de ouvido, indo para o seu trabalho num coletivo e assim por diante. Essa experiência ela vai sendo colocada passo a passo na sua vida. Mas é necessário também, antes de fazer essa oração do Rosário, se aproximar do sacramento da confissão e também do sacramento da Eucaristia. Quando você se fortalecer com esses dois sacramentos, mais esse sacramental que é o Rosário, que deve ser rezado, então vai ser realmente concretizado passo a passo as promessas de Nossa Senhora na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E Nossa Senhora vai começar então a falar as promessas. Nós vamos verificar agora. Ela vai dizer: a quem me sirva rezando diariamente meu rosário, receberá qualquer graça que me peça. Então, essa é a primeira promessa. Qualquer graça que me peça. Veja a intimidade da pessoa com a Santíssima Trindade por meio desse instrumento. Ele vai começar a obter qualquer graça que se queira alcançar. Agora, essa graça que você vai desejar alcançar precisa estar em concordância com a vontade de Deus. Muitas vezes a gente pede, como diz Jesus na parábola, a gente pede uma pedra achando que é um pão e Deus quer dar um pão e não uma pedra. A gente pede uma cobra achando que é um peixe e Deus quer dar um peixe e não uma cobra. Então Deus quer dar o melhor para nós. É necessário sempre rezar, porque na medida que a gente rezar o rosário, Nossa Senhora verá todas as nossas necessidades. E aquelas especiais que a gente nem lembra de pedir, ela também nos dará. E principalmente, a humanidade ela pede muitas bênçãos materiais, que Nossa Senhora nos dá com facilidade. Mas esquece do principal, que é o que diz a oração da Ave Maria no final. Rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Porque quantas pessoas rezam para a hora de sua morte? E nós precisamos rezar para essa hora, porque na medida que a gente rezar pedindo que ela rogue por nós na hora da nossa morte, agora e na hora de nossa morte, a gente vai estar protegido até o último dia da nossa vida, que é o dia da nossa morte. A segunda promessa, ela diz: prometo minha especialíssima proteção e grandes benefícios
aos que devotamente rezarem meu rosário. Olha só, é riquíssima essa segunda promessa. Grandes benefícios aos que rezarem meu rosário. Na terceira promessa, o rosário será um fortíssimo escudo de defesa contra o inferno. Muitas vezes a gente quer uma proteção especial e busca nas nossas palavras, muitas vezes, uma oração vazia. O rosário nos dá um fortíssimo escudo contra o inferno por meio dessa devoção. Agora, veja bem, é necessário rezar todos os dias. Não deixar nenhum dia. Isso é para quem rezar devotamente, com amor. Com amor é cumprindo com dedicação, com zelo, buscando se confessar, receber a Eucaristia. Nessa mesma promessa, Nossa Senhora vai dizer, destruirá os vícios, livrará dos pecados e exterminará as heresias. No quarta promessa, Nossa Senhora vai dizer, o rosário fará germinar as virtudes, este também fará que seus devotos obtenham tudo da misericórdia divina, substituirá no coração dos homens o amor do mundo pelo amor por Deus e os elevará a desejar as coisas celestiais e eternas. Quantas almas por este meio se santificarão, ela disse. Então, ela nos mostra que nós vamos ver o real valor da vida, vamos enxergar o valor mais da espiritualidade do que da materialidade. E isso é necessário para nós obtermos a salvação e a nossa santificação. Na quinta promessa ela vai dizer, a alma que se encomende pelo rosário não perecerá. Então, a gente muitas vezes fica preocupado de não perecer. Perecer em todos os aspectos. Na miséria, no desemprego, na fome, em tudo. Não perecerá a alma que rezar o rosário todos os dias. Então tem a sexta promessa também. Você lembra qual é a sexta promessa? Você que já está no meu canal há muito tempo, nós sempre falamos. Aquele que com devoção rezar meu rosário, considerando os mistérios. Veja bem aí a ênfase. Considerando os mistérios. O que são os mistérios? São a meditação do Evangelho, porque o rosário ele traz para si todos os mistérios do Evangelho para a gente meditar. Quantas vezes a gente meditaria nos mistérios do Evangelho se não fosse o rosário? O rosário ele nos faz buscar à luz do Evangelho a oração, porque nós rezamos à luz do Evangelho, porque cada mistério nos traz a meditação, cada mistério nos traz a meditação do Evangelho, e que nós devemos dizer, eu sempre acho que cada mistério que a gente rezar, a gente tem que dizer assim, no pensamento, na oração, dizer, Senhor, eu creio nesse mistério e faz ele se cumprir na minha vida. Isso vai derramar muitas graças na nossa vida, na minha e na sua vida, por conta que o Evangelho precisa estar em nós. Jesus Cristo, numa das suas passagens, disse, vós já estáis limpo pelas palavras que vos anunciei. Então o Evangelho vai nos purificar por meio do rosário. Não será oprimido, essa é na mesma promessa, na sexta promessa, não será oprimido pela desgraça, nem morrerá a morte desgraçada. Então, você observa aí a palavra desgraça, nem desgraçado, ou seja, não será oprimido pela desgraça, nem morrerá a morte desgraçada. Então, muitas vezes a morte ela se torna muito ou pouca dolorida. Então, a pessoa que morre numa morte desgraçada, ela está longe do rosário. Eu já vi casos, um testemunho, de uma pessoa que foi acidentada, não morreu, não sofreu nenhuma arranhão e as bolinhas do rosário se quebraram todinhas. Ela foi livre, ela se viu livre pela oração do rosário que ela rezava. E quando as bolinhas caíram no chão, essa mulher lembrou das pontas do rosário que ela rezava. Então, se a pessoa realmente ela se confessar e receber a Eucaristia regularmente, essas promessas vão se concretizar na vida dela. E aí, nessa mesma promessa, Nossa Senhora diz, se converterá se é pecador, perseverar nas graças, isso quer dizer, continuará nas graças, né? Se é justo, e em todo caso será admitido na vida eterna. Ou seja, ela diz assim, que em todo caso, ou seja, mesmo que você não seja justo, entendeu? Se você é justo, vai continuar na graça, até chegar no dia da sua morte.
E se você não é justo, por meio da sua confissão, você vai ser redimido, vai receber a Eucaristia e vai herdar a vida eterna. Então não esqueça que qual é a promessa que Nossa Senhora nos promete a vida eterna? A sexta promessa. E aí você vai ver uma sequência onde ela vai confirmar a sexta promessa. Vamos lá. A sétima promessa. Os verdadeiros devotos de meu rosário não morrerão sem auxílio da igreja. Ou seja, você é uma pessoa que se confessa regularmente e recebe a Eucaristia. Mas passou a adoecer, passou muitos dias no hospital antes da sua morte, na cama, não pôde receber a Eucaristia e nem pôde receber o sacerdote. Você receberá todos os auxílios sacramentais por meio do rosário. Ou seja, você não vai morrer sem o auxílio da igreja. Oitava promessa. Quero que todos os devotos de meu rosário tenham em vida e em morte a luz e a plenitude da graça. E sejam participantes dos méritos dos bem-aventurados. Ela confirma na sétima promessa, o que ela confirma aí? A vida eterna. Porque ela diz, terá em vida, aqui nesta vida, e em morte, ou seja, depois que você partir, a luz e a plenitude da graça. Se você reza o rosário todos os dias, Nossa Senhora está dizendo o que para você? Que você, quando reza o rosário todos os dias, você tem uma luz na tua vida. Nesta vida. Você tem uma luz que te acompanha. E essa luz ela vai continuar até a vida eterna. E ela vai completar a sétima promessa dizendo, e participarão dos méritos dos bem-aventurados. Isso quer dizer o que então? Ela confirma, você vai herdar a vida eterna. A nona promessa, livrarei de pronto do purgatório as almas devotas do rosário. Quem quer ir para o purgatório depois da morte? Ninguém, não é verdade? A gente já quer cumprir todas as penas aqui. Então reze o rosário, porque Nossa Senhora está dizendo o que na nona promessa? Lembre qual é essa promessa aí, nona promessa. Quando você começar a rezar o rosário, quando você estiver na nona Ave Maria, lembre, livrarei de pronto do purgatório as almas devotas do rosário. Você está livre do purgatório. A décima promessa, os filhos verdadeiros de meu rosário desfrutarão no céu uma glória singular. O que a Nossa Senhora está falando aí na décima promessa? Aquilo que na sexta ela começou a falar, que você vai herdar a vida eterna, porque ela diz, desfrutarão no céu uma glória singular. Então, os filhos verdadeiros de meu rosário. Quem são os filhos verdadeiros do meu rosário? Nossa Senhora diz, são aqueles que, primeiramente, estão vivendo uma vida dentro da igreja, não pode sair da igreja, é necessário confessar, receber a comunhão e ficar uma vida regular, dentro daquilo que é a perspectiva dos 10 mandamentos, se esforçando cada dia e rezando a oração do rosário. Isso são os verdadeiros devotos de Nossa Senhora, aqueles que propagam o verdadeiro o sentido do Evangelho e vivenciam o Evangelho, porque o Evangelho está no rosário justamente para nós lembrarmos que nós temos que obedecer às mensagens do Evangelho. A 11ª mensagem, Nossa Senhora diz, tudo que se pedir por meio do rosário se alcançará prontamente. A 11ª promessa, ela lembra a primeira promessa, porque na primeira promessa Nossa Senhora diz que alcançarão todas as graças. E aqui ela diz que alcançará de pronto, prontamente. Todos os meios que se pedir por meio do rosário se alcançará. Então, se você quer alcançar alguma graça, não precisa nenhum outro meio. Reze o rosário, se confesse e receba a comunhão. Nossa Senhora, ela vai ver a tua vida, porque tem coisas que a gente não vai pedir, mas Nossa Senhora vai te dar. São coisas que é o mistério do rosário. 12ª promessa, socorrerei em todas as necessidades aos que propagarem meu rosário. Então, se você tem essa graça, não guarde para você, comece a propagar. Se você conhecer uma pessoa, está chorando, está passando por dificuldade, já rezou o rosário? É necessário rezar o rosário todos os dias. Mas por que tem que rezar o rosário? O rosário não está distinguido no Evangelho. Muitos protestantes dizem, mas isso não está no Evangelho. Não está realmente escrito a palavra rosário no Evangelho. Mas o Evangelho está no rosário, o Pai Nosso. Está o creio que nós acreditamos em Jesus Cristo, seu único Filho, acreditamos em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós acreditamos em todo o Evangelho como ele é, está no creio. E também
os mistérios. Os mistérios do Evangelho estão distinguidos no rosário. Então, quando você rezar o rosário, você vai estar lendo o Evangelho ao mesmo tempo, as passagens mais importantes que nos levarão ao entendimento da glória de Deus. A 13ª promessa: todos os que rezarem o rosário terão por irmão na vida e na morte e os bem-aventurados no céu. Ou seja, a Senhora está confirmando a 6ª promessa. Você vai herdar a vida eterna. Você quer a vida eterna? Quem não quer? Começa a rezar o rosário todos os dias. Tá? Essa é a garantia. A 14ª promessa, a Senhora diz: os que rezam o meu rosário são todos filhos meus, muito amados, e irmãos de meu unigênito Jesus. Então, ela confirma mais uma vez a vida eterna aí, porque os que rezam o rosário são todos filhos meus, ou seja, se são filhos de Nossa Senhora, é porque herdarão a vida eterna. Porque aqueles que são condenados não são filhos de Nossa Senhora. E nem muito menos amados, são irmãos de seu filho unigênito, ou seja, serão irmãos do meu muito amado filho unigênito Jesus. Então, essa é a garantia da vida eterna também. A 15ª devoção, para fechar, a devoção ao Santo Rosário é um sinal de predestinação à glória. Então, olha aí. Predestinação à glória é o quê? A vida eterna. Se você chegou até aqui e entendeu, você vai começar o rosário bem aqui que eu vou deixar para você, tá? E você vai começar a rezar esse rosário conosco todos os dias. Porque é necessário rezar todos os dias, acreditar na fé católica, porque é necessário pedir perdão se você deixou a fé católica alguma vez e retornar à fé católica, porque você foi batizado nela. E a fé católica foi a que Cristo deixou. Então, são muitas bênçãos que o rosário nos dá. Os pecadores obtêm um perdão, as almas sedentas são saciadas, os que estão atados veem seus nós desatados, os que choram encontram alegria, os que são tentados encontram tranquilidade, os pobres são socorridos, os religiosos são reformados, os ignorantes são instruídos, os vivos triunfam sobre a vaidade, os mortos alcançam a misericórdia por via de sufrágio. Maravilha. Então comece a rezar o rosário. Deixa aqui embaixo o seu like. Você que já é do meu canal, já conhece essas promessas. Você que está entrando no meu canal, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo para que outros venham entender e participar desta oração maravilhosa chamada Rosário, participar das orações do nosso canal, das laudes, participar da reflexão do Evangelho, e assim vamos fazer essa comunidade unida, rezando o Rosário todos os dias. Que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo.